Olá pessoal, tudo bem? Sou Wagner Xavier, estou aqui para mais um vídeo do nosso canal Rock Raro e hoje, atendendo alguns pedidos de alguns amigos, eu vou falar de um grupo muito legal, uma banda escocesa surgida no final dos anos 60, que é o Jethro Tull. Então eu trouxe hoje aqui para vocês 15 álbuns, eu coloquei do menos melhor para o grande trabalho do Jethro, na minha opinião, e eu vou compartilhar com vocês. Antes, um pedido: se inscrevam no canal, compartilhem, passem para os amigos para a gente poder alavancar bastante o nosso canal e o Rock Raro. Combinado? Vamos lá, pessoal. 15º álbum do Jethro, Broadsword and the Beast, disco de 82. Esse disco aqui traz Ian Anderson e Martin Barry, né? Os grandes titulares do Jethro, além de Dave Pegg, que tocou no Fairport Convention, grandes bandas. Também o Jerry Conway na bateria, tocou também com grandes músicos como Cat Stevens e outros. E esse disco é produzido pelo Paul Samuel Smith, que é do Yardbirds, banda lá dos anos 60, por onde passou Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton, enfim, grandes músicos. Esse disco aqui é um disco bem legal, um disco bem denso, não é dos trabalhos principais do Jethro, mas é um disco que vale a pena, aquela toada mais dos anos 80, uma mistura de folk com aquele bastante teclado, mas mesmo assim é um disco agradável. Depois, na 14ª posição, outro trabalho mediano do Jethro, que é o War Child. War Child, esse disco aqui é de 74, eles viram uma sequência muito forte, né, de grandes álbuns. Esse disco aqui ele não manteve o nível, mas é um bom trabalho também, assim, não é longe de ser um disco ruim, mas é um disco que não tem todas as grandes faixas. Aqui tem uma faixa muito legal que é a Skating Away on the Thin Ice, que é bem bacana, tem no LP ao vivo deles também. Tem a Two Fingers, que é uma boa canção. Enfim, na 14ª posição, o War Child. Depois, na 13ª, Roots to Branches. Esse aqui que já é um disco dos anos 2000, esse disco já na virada do século, ele já tem uma pegada um pouco diferente, na linha mais do Jethro Tull dos anos, final dos anos 90, anos 2000, mas é um disco bem gostoso de ouvir, bem interessante. Eu recomendo também o Roots to Branches, na 13ª posição. Depois um outro álbum, na sequência, que eu quero mostrar para vocês aqui, um disco que eu gosto muito, um dos meus primeiros álbuns que eu comprei, importado, na minha discoteca, começo da minha discoteca, que é esse disco aqui, né, o A, que é de 1980. Esse disco aqui também é bem bacana. Esse álbum aqui, inclusive, tem o Ed Jobson, grande tecladista, o Dave Pegg também, o Martin Barry. Enfim, é um disco mais leve, mas é um álbum bem legal, bem aquela pegada ali do começo dos anos 80, e eu acho bem interessante. Depois, na sequência, um outro trabalho melhor também, bacana aqui, é o Stormwatch. Esse álbum aqui é de 79. Esse aqui que tem um ursinho aqui, urso polar. Esse aqui tem North Sea Hill. Tem a Elegy, que é bem legal. Home, Old Ghosts. Enfim, um trabalho bacana que fecha aí a década de 70 do Jethro em grande estilo. Stormwatch. Depois, indo lá para o comecinho dos anos 70, mais precisamente 1973, esse trabalho aqui, que é uma continuação do Thick as a Brick, que é A Passion Play, disco de 73, aquela pegada também conceitual, né, de uma única música, mas ele não é tão inspirado quanto o Thick as a Brick, né, mas é legal, é um disco bacana, bonito, né, ele tem um material gráfico bem bonito também, né, bem produzidinho. Como eu falei, né, ele não tem toda a inspiração do Thick as a Brick, mas é um disco relevante na carreira do Jethro Tull.
A Passion Play, 1973. Depois, voltando aqui, acho que na 10ª posição, né? 15, 14, 13, 12, 11, é o Ministry in the Gallery. Esse disco aqui tem muitos fãs do Jethro Tull que gostam demais desse álbum. Eu coloco ele numa posição intermediária. Esse disco é de 75, né? Esse álbum é de 75. Eu não vi, né? Ele mantém uma média de boas canções. A Baker St. Muse é bem legal. A faixa título, Ministry of the Gallery, Black Satin Dancer, enfim, um bom álbum do Jethro também, nessa lista aqui. E outro disco que já tem um destaque maior, que eu gosto demais, é o Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, disco de 78, a capa é muito legal, essa capa aqui, que essa capa aqui ela conta a história de um músico, né, chamado Ray Lomas, que se torna aí um popstar. Então o caminho dele para se tornar um popstar. Disco de 78, gravado aqui pelo selo da Chrysalis Records. E esse disco aqui tem a grande faixa título, uma das maiores músicas, na minha opinião, uma das músicas mais legais do Jethro Tull, que é a Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Tem também Taxi Grab, tem a Quiz Kid, Piper, enfim, é um disco bem legal. Aqui tem os caras, a formação clássica do Jethro Tull, né? Ian Anderson, Martin Barry, excelente guitarrista, o John Ivan nos teclados, o Barry Manny Barlow na bateria e o John Glasscock no baixo. John Glasscock que faleceu pouco depois. Um grande trabalho, gosto demais desse disco aqui. Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Depois, pessoal, entrando agora no filé mignon do Jethro, né? Entrando aqui no filé mignon, na sequência maravilhosa do Jethro Tull. Eu vou começar aqui com esse disco bem bacana que é o Heavy Horses. Heavy Horses, esse disco aqui é de 78, também começo de 78, discaço, também lançado aqui pela Chrysalis Records, também com a formação clássica aqui do Jethro Tull, Ian Anderson, Martin Barry, John Ivan, Barry Manny Barlow, John Glasscock e o David Palmer, né, que é o tecladista da banda, é o cara que é o músico de orquestra da banda e que dá um tom bem bacana para esse disco aqui, que tem uma capa bem legal também, que é o Heavy Horses, 1978. Inclusive aqui nós temos esse singlezão aqui, que é exatamente uma edição especial, que é lançada exatamente naquela época. Tanto que a foto aqui é a mesma. E aqui, esse disco aqui tem 6 músicas, é um single, né, um EP, e tem algumas músicas daquela fase do Jethro Tull. Isso aqui é uma edição especial que saiu anos atrás. Beleza? Depois, um disco maravilhoso que certamente muita gente gosta demais, que é o Stand Up. Stand Up. Esse disco aqui, que é lá do finalzinho dos anos 60. É o segundo álbum do Jethro Tull, Stand Up, que tem uma capa bem legal. Essa edição aqui, ela abre, ela levanta, né? Stand Up, exatamente isso, né? E esse disco aqui é 69, e aqui tem músicas maravilhosas, como A New Day Yesterday, Back to the Family, Nothing is Easy, You Used to Know, enfim, A New Day Yesterday. Muito legal esse disco aqui, comecinho dos anos, não, final dos anos 60, então é isso, Stand Up, grande álbum do Jethro Tull.
E depois, a estreia do Jethro, 1968, com esse descasso aqui, This Was, primeiro álbum do Jethro Tull. Aqui nós temos na formação do Jethro Tull o Ian Anderson, o John Glasscock, o Mick Abrams estava nessa formação, que depois fez o Blue Dream Pig. Aqui ainda não era o Martin Barry, era o Mick Abrams, que substituiu exatamente o Tommy Iommi. Quando ele começou no Jethro Tull, não deu certo, não criou aquele clima. Inclusive no Rock and Roll Circus dos Rolling Stones é o Tommy Iommi tocando guitarra. Logo depois entrou o Mick Abrams, excelente guitarrista. Aqui tem o Clive Bunker e o Glenn Cornick. A grande formação inicial do Jethro Tull para esse disco aqui com essa capa incrível. Aqui tem My Sunday Feeling, Someday to the Sun Won't Shine, Beggar's Farm, Moving Alone, Serenade to a Cuckoo, que é um instrumental bem legal, Dharma for One, e a melhor música do disco aqui pra mim, que é a Cat Squirrel, que parece Led Zeppelin, uma coisa pesada, um disco bem de blues, além da Song for Jeffrey, que é um sucesso do Jethro Tull, e a música exatamente que está lá no Rock and Roll Circus dos Rolling Stones. Então, o primeiro álbum do Jethro Tull, absolutamente fundamental, que é o This Was, um disco pesado, um disco que eles flertam muito com o blues, com o hard, e que o Mick Abrams mostra aqui que é um excelente guitarrista. E depois, pessoal, vamos aqui para agora os nossos preferidos, né? O nosso top 4 aqui. Então, o This Was é o 5. Na quarta posição, essa maravilha aqui, Songs from the Wood. Esse disco aqui de 1977, também lançado pela gravadora deles aqui, Chrysalis. Formação aqui tem David Palmer, tem Martin Barry, John Glasscock, John Evans e o Ian Anderson, o grande mentor, o grande letrista, o grande líder do Jethro Tull. Esse disco aqui é incrível. Aqui tem Songs from the Wood, Jack the Green, muito boa, Cup of Wonder, Hunting Girl, Ring Out, Steals the Bells, muito legal essa música, Velvet Green, The Whistler, P-Block e Fire at Midnight. Grande disco, grande capa. Tem várias músicas desse álbum aqui que está no Bursting Out, que é o álbum ao vivo do Jethro Tull lá dos anos 70. É a turnê dessa fase, né? Fase do Heavy Horses e do Songs from the Wood, que eles saíram meio na sequência. Esse disco aqui ele tem uma pegada meio folk, ele melódico, realmente é muito bonito. Para mim aqui é um dos preferidos do Jethro Tull, fica na quarta posição. Beleza? Agora vamos aqui para o Top 3. Top 3 Jethro Tull. Vamos começar com o terceiro nome. E aqui eu fiquei bem em dúvida, confesso. Mas a lista está feita. Então na minha terceira posição, Thick as a Brick. Terceiro álbum, disco de 72, um álbum conceitual. Esse disco aqui tem várias histórias, né? Esse álbum tem apenas uma música, Thick as a Brick, que a tradução literal é espesso como um tijolo. E pesquisando um pouco aí sobre a letra, sobre o termo, seria mais ou menos alguma coisa como, no Brasil seria como burro feito uma porta, vamos dizer assim, né? Algum termo, esse disco aqui era uma crítica, a crítica, né, da época do Aqualung, e é uma letra bem profunda, né, uma letra bem ácida, e vale muito a pena. A parte instrumental desse disco aqui é sensacional, eles estão tocando demais, é praticamente um disco perfeito, são mais de 45 minutos de uma única música, com muitas variações. Ela não é uma música que enjoa. Aqui lançado pelo selo da Chrysalis, aqui ainda o selo verdinho da primeira fase, disco de 72, a formação também
Martin Barry, aqui já tem o Jeffrey Hammond, Barry Manny Barlow, o John Ivan e o Ian Anderson. E aqui é um jornal, esse disco aqui na verdade, a letra é creditada a Gerald Little Milton Bostock, que na verdade não existe, é um personagem criado pelo próprio Ian Anderson. É como se fosse um concurso de poemas, e ele ficou em segundo lugar. O primeiro lugar foi uma garota aqui, que fez um poema, Mary Whitter Yard, que fez um poema He Died to Save the Little Children. Ele morreu para salvar as criancinhas, alguma coisa assim. Então é uma história de ficção, criada pelo Ian Anderson. Inclusive no disco, a música está acreditada a Ian Anderson e Gerald Bostock, que é o garoto, e na verdade, como eu falei, é só um personagem. Inclusive esse disco aqui, ele tem também um jornal, ele vem com um jornal, esse jornal que tem um jornal montado na época, né, que inclusive encarecia muito a edição. Eu não vou abrir porque são várias páginas, mas eles conseguiram editar um jornal inteirinho, simular um jornal, mostrando várias imagens e várias citações ao disco, né, ao álbum do Jethro Tull. Então tem todo um jornal aqui, de uma cidade aqui, St. Cleeve Chronic. Então vem com o jornalzinho. A edição com o jornal é uma edição bem rara, porque não foram todas as edições que saíram. Essa aqui é uma edição especial também, que saiu anos depois, que é exatamente essa edição aqui, que também é bacana, que tem o CD, inclusive aqui tem uma versão ao vivo também de 21 minutos, depois, não, uma versão de 11h48, o lado 1 tem 22 minutos e 45, o lado 2 tem 21:05, da mesma música, né, Thick as a Brick. Aí tem uma versão no Madison Square Garden, que é a edição do Bursting Out, de 78, e também uma entrevista com o Ian Anderson, o Martin Barry e o Jeffrey Hammond. Então vale a pena também procurar essa ediçãozinha aqui, que ela vem com o jornalzinho. Então na terceira posição, Thick as a Brick, 72. Depois na segunda posição aqui é Páreo Duro. Eu ouvi bastante esses discos aqui, esses dias aqui, e minha conclusão é que o segundo grande trabalho do Jethro Tull é o Benefit. Benefit, disco de 1970, lançado aqui, editado pela Reprise Records, selo do Neil Young e tantos outros. Esse disco aqui é maravilhoso também. Segundo álbum preferido da casa, o Benefit. Esse disco aqui tem If You're There to Help Me, Nothing to Say, maravilhosa, Inside, Song, For Michael Collins, Jeffrey and Me. O lado 2, To Cry You a Song, A Time for Everything, Teacher, que é espetacular, Playing Time e Society, You Are a Woman. Todas músicas de autoria do Ian Anderson. E aqui a mesma formação do primeiro, né? O Martin Barry, o Ian Anderson, o líder, o Glenn Cornick no baixo, Glenn Cornick esse aqui, que tocou em outras grandes bandas também, Widowmaker, bandas de hard rock dos anos 70, e o Clive Bunker na bateria dos primeiros álbuns do Jethro Tull. Então na segunda posição, inclusive aqui também, pessoal, mostrar para vocês, tem uma edição aqui que eu comprei anos atrás também, que é uma edição especial do Benefit. São 2 CDs e um DVD. Na verdade é o disco em DVD, e tem algumas imagens do DVD, um livreto aqui bem legal. Então aqui esse disco aqui ele tem vários bônus, né? Então tem o disco original, depois ele tem mais 5 bônus, aí tem o CD 2 só com novas edições, single da época, e o DVD que tem
que tem outras músicas no formato DVD. Então, pessoal, na segunda posição do Jethro Tull, recomendo demais esse disco, o Benefit. Em primeiro lugar, o clássico absoluto do Jethro Tull, disco onde todas as músicas são muito fortes, letras incríveis, uma capa incrível, um disco maravilhoso, sucesso absoluto, 1971, o Aqualung, um dos discos que eu ouvi demais já, não ouço tanto mais, né, porque confesso que eu ouvi muito esse disco aqui na minha juventude, e é um descasso sensacional. Então aqui tem Aqualung, Cross-Eyed Mary, inclusive foi gravada pelo Iron Maiden, olha que legal. Ship Return, Mother's Choose, enfim, My God, que abre o lado 2 de forma sensacional, a Drum 43, Slipstream, Locomotive Brave, que é outra música maravilhosa, e a Wheel Up, que fecha o Aqualung, um dos grandes álbuns dos anos 70, uma capa incrível também, uma história bem legal, vale muito a pena ouvir esse disco, conhecer bem esse álbum aqui. Também lançado pelo selo aqui da Chrysalis Records, 1971. Então ele está depois do Benefit e antes do Thick as a Brick, o grande álbum do Jethro Tull, para fechar minha lista. Esse álbum também, pessoal, vou mostrar para vocês aqui também, uma ediçãozinha super legal, esse boxzinho aqui. Esse box aqui são 4 CDs, um livreto fantástico, com muitas informações, né? Muitas fotos da época, super legal, comemorativo, álbum comemorativo de 40 anos, edição adaptada, remasterizada, remixada, muito legal. E essa versão aqui tem o Aqualung inteirinho, depois aqui nós temos o CD2, são várias versões, né, das músicas da banda, versões ao vivo. Aqui também tem um EP da época, que tem a Life is a Long Song, Up the Pool, enfim, From Later, Nurse, que são músicas que não saíram no álbum. E também tem um DVD, tem o álbum em DVD e também tem um DVD com vídeos da época. Então é bem legal, são quatro CDs que tem aqui o nosso querido e clássico Aqualung, um dos grandes álbuns dos anos 70, sem dúvida um dos maiores discos de rock de todos os tempos, com certeza. Ok? Então é isso, pessoal. Então falei um pouquinho aqui do Jethro Tull, uma banda aí que veio caminhando até os dias de hoje, né? Agora já estão bem mais velhos, tal, né? Mas uma grande banda. Tive a chance de ver algumas vezes eles aqui no Brasil e queria passar para vocês aqui esses 15 álbuns nessa ordem. Depois vocês coloquem os comentários lá se a ordem tá legal, não está legal. Essa é a minha ordem. É muito difícil você classificar em gosto, em importância, mas eu procurei trazer aqui numa ordem de relevância para aqueles que não conhecem saber exatamente quais são os grandes momentos do Jethro Tull, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, curtam aí o canal, se inscrevam e até o próximo vídeo. Valeu!